Muito boa tarde, nós estamos aqui em mais um Compartilhando o Coração. E nessa tarde nós queremos compartilhar com você a palavra de Deus. Você que tem acompanhado, as nossas lives, você que tem acompanhado os cultos também, nos domingos. A gente tem um culto ao vivo, domingo às 19 horas, e também você que tem acompanhado as lives, durante as quintas-feiras à tarde. Hoje nós estamos aqui e queremos compartilhar o coração com você, aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Então você que está aí, acompanhando, seja muito bem-vindo aqui no nosso momento de compartilhar a palavra de Deus. Eu quero convidar você que talvez tenha passado por momentos de medo. A palavra de hoje é superando o medo. Talvez você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra. Então vai lá, compartilha com essa pessoa, aqui a nossa mensagem, envia no direct do Instagram, ou depois também pode mandar no WhatsApp, e também essa palavra depois vai lá pro nosso canal do YouTube da Igreja Espaço Esperança PF, Até é interessante que você se inscreva no nosso canal do YouTube, que você ative o sininho para que quando a gente postar um vídeo de culto, de palavra, de estudo bíblico, você receba a notificação e possa assim assistir e compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Então, eu quero começar essa live de hoje falando um texto que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios 4, 16. Eu coloquei aqui uma musiquinha ambiente porque aqui está sendo construído aqui do lado da igreja um muro, E o barulho realmente tem dias que é mais difícil o barulho, Então, justamente no dia de live, às vezes eles estão ali trabalhando, mas eu espero que você possa estar chegando bem para você aí o sinal, a voz, que você possa estar entendendo. Amém? Então, você que pode, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E eu quero me fixar exatamente neste versículo 18. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Por que eu quero falar sobre isso hoje? Porque eu quero falar sobre o medo. Muitas pessoas pensam que o medo, ele é o oposto, da coragem, da força. Mas, na verdade, o medo, ele é o oposto da fé. Porque quando você tem fé, quando você tem essa convicção dentro de você, o medo, ele não pode te paralisar. Agora, quando o medo te paralisa, até mesmo a paz que o Senhor promete, que excede todo o entendimento, ela sai de cena. Porque o medo se faz presente. Quando o medo se faz presente, a fé, muitas vezes, e a paz de Deus, ela sai de cena da nossa vida. Por quê? Porque o medo, ele traz consigo a incerteza. O medo, ele traz em nós, ele enraiza em nós a incerteza de que as coisas não vão dar certo, de que algo ruim vai acontecer, de que você está em perigo, talvez algum trauma do passado, alguma lembrança, alguma recordação
faz com que você pense isso. Não, eu estou em perigo, está acontecendo de novo. Da outra vez foi assim, então quer dizer que realmente está caminhando para isso. E você começa a trazer à mente aquelas lembranças, aquelas recordações daquela situação que te amedrontou ou que te deixou paralisado. Porque o medo, ele faz isso. O medo, ele nos paralisa, né? Ele nos coloca uma incerteza de algo que é totalmente mentira, que é totalmente enganoso, de que Deus não estará presente, de que Deus não estará conosco, ou de que Deus foi pego de surpresa. Nossa, né? Deus não estava esperando por isso. Isso que aconteceu agora na minha vida, nem Deus imaginava. Chega a ser até engraçado, né? A gente pensar um negócio assim. Mas muitas vezes é exatamente isso que o medo faz com a gente. Faz a gente se colocar numa posição defensiva, numa posição em que muitas vezes nós pensamos, não, mas Deus, ele não estava preparado para isso. Quando na verdade nada foge do controle de Deus. Nada na nossa vida, Deus é pego desapercebido. Deus sabe de tudo. Ele nos conhece e nós confiamos no seu cuidado, na sua soberania. Então, quando o medo ele entra em ação muitas vezes na nossa vida, no nosso pensamento, no nosso coração, é como se Deus, ele não fosse nos fornecer justiça, ele não fosse nos fornecer ajuda, ou se Deus seria capaz de lidar com essa crise que nós estamos passando, com este momento que nós estamos enfrentando. E isso também é engano, isso é mentira do diabo, que muitas vezes vem com pensamentos de medo, com sentimentos de medo, com situações muitas vezes para nos colocar em medo. Porém, enquanto o medo nos diz isso, será que Deus, ele é justo? Será que Deus, ele será capaz de te ajudar nesse momento de crise? A fé nos diz o contrário. A fé nos diz, sim, Deus está aqui comigo. A fé nos diz, não, você não precisa temer. A fé nos diz assim, Deus é justo. A fé, ela nos diz, Deus proverá. A fé nos diz, Deus é capaz de mudar essa situação. A fé, ela nos coloca em outro lugar, mesmo com as ameaças do medo. Mesmo quando nossa mente está totalmente bloqueada, muitas vezes por lembranças de medo, por situações de medo. Mas a nossa fé em Deus, ela vem e coloca essas palavras ameaçadoras, essas circunstâncias de ameaças, essas situações, lança fora, né? O próprio Deus lança fora. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. E quem é o perfeito amor senão Deus? Então, o nosso Deus é aquele que é capaz de trazer paz em meio à nossa confusão, de trazer, como eu posso dizer, calmaria em meio à nossa tempestade. É o nosso Deus, porque Ele é perfeito naquilo que Ele faz, Ele é perfeito naquilo que Ele é. Então a nossa confiança, a nossa expectativa, a nossa certeza de que dias melhores virão, não pode estar naquilo que nós estamos vendo. É como diz aqui, versículo 18, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Você até pode estar vendo uma situação de medo, uma situação de dificuldade, uma situação de perda, uma situação talvez de separação, de traumas, mas você deve olhar para o Senhor, que é perfeito, porque a palavra de Deus também diz que o perfeito amor lança fora todo medo.
Então o nosso Deus, ele é esse perfeito amor, que lança fora o medo, que lança fora essa angústia que muitas vezes te pega, né? E você muitas vezes pensa assim, o que vai ser de mim agora? Esse pânico que muitas vezes vem sobre a sua vida e paralisa você e deixa você sem reação, sem saber o que fazer, mesmo você muitas vezes conhecendo a palavra. É nessa hora que a fé vem e diz, eu não ficarei traumatizado pelas ameaças, eu não ficarei preso nesse medo, eu agirei com sabedoria, não com medo, porque eu acredito que Deus impedirá qualquer ameaça que vier contra mim, seja o que for. Portanto, as ameaças, as frustrações não podem nos paralisar, não podem nos incapacitar. Nós devemos seguir adiante, não olhando para a situação, não olhando para a dificuldade, mas sim olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Porque a própria palavra de Deus diz, eu até anotei aqui, né, em Mateus, aqui ó, em Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25 não, 25 foi o que eu trouxe de mensagem no grupo de jovens no sábado, né? Aqui ó, a folhinha ela se juntou aqui, mas é Mateus capítulo 28, aqui, Mateus 28, no finalzinho, versículo 20, no finalzinho do versículo diz assim, ó, e eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O Senhor, ele está conosco todos os dias, então, como eu posso temer? Como eu temerei? Como eu terei medo? Como eu deixarei o medo me paralisar? O medo me tomar conta de mim ao ponto de eu não conseguir dar um passo à frente, ou de eu não conseguir seguir adiante. Não posso. Eu tenho que olhar para o Senhor, para as promessas dele que estão aqui na palavra dele. A palavra de Deus tem promessas que me fazem ir além, que me fazem ir adiante, que me fazem superar o medo. Então, o que eu quero dizer para você nessa tarde é que nós temos sim desafios, a nossa vida ela vai passar por desafios, nós vamos sim passar por tempos de ameaça, nós vamos passar por tempos difíceis, de coisas muitas vezes reais, inimigos reais que nós vamos ter que enfrentar, e também inimigos que vão estar na nossa mente, situações em que a nossa mente, muitas vezes ansiosa, né, atribulada, vai fazer nós enfrentarmos desafios que não existem, mas que estão ali na nossa mente. Na nossa última live aqui nós falamos sobre a preocupação e a ansiedade. Muitas pessoas depois vieram me procurar, olha, realmente eu enfrento isso tem me atormentado, isso tem sido uma luta diária, e muitas vezes o medo, a síndrome do pânico tem paralisado você, e você muitas vezes esquece das promessas que Deus fez para você. A ansiedade, ela tem desencadeado em você o medo do amanhã, o medo porque você não tem o controle do que vai acontecer na semana que vem, por exemplo. E isso tem feito com que você ande preocupado, ansioso e com medo, paralisado. Porque nós não podemos deter o que vai acontecer amanhã, nós não temos esse poder de proteger a nossa família ao ponto de não deixar com que coisas ruins aconteçam. Mas existe um Deus que pode livrar a nossa casa dos nossos maiores medos. E é interessante que a própria Bíblia fala que aquilo que eu mais temia me aconteceu. Então nós não devemos temer. Nós não devemos temer o dia mau, nós devemos lançar sobre o nosso Deus as nossas preocupações, aquilo que muitas vezes nos atormenta, que nos tira a paz, nos tira o foco.
Nós precisamos sim superar e crer que Deus proverá. O Senhor proverá. Portanto, as ameaças, elas não podem nos frustrar. Elas não podem nos paralisar. O desafio em tempos de ameaça não é focar no que pode se tornar realidade, mas nos concentrarmos naquilo que é verdade. O que é verdade sobre a sua vida? Qual é a verdade que você tem na sua vida, senão a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é a sua verdade. Aqui, em 2 Coríntios 4,16, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Então é uma leve, uma momentânea tribulação que nós vamos passar. Sim, a palavra de Deus diz que nós vamos passar, mas na medida que não olhamos para as coisas que se veem, nós não podemos fixar o nosso olhar no problema, na ameaça, na situação, mas olhar para o nosso Deus, confiar e descansar no nosso Deus, porque Ele tem todo o poder. Então, se você está vivendo em meio a uma ameaça, né? Talvez hoje uma nuvem escura de ameaça está sobre você. É perda de emprego, é problema relacionado aos filhos, é problema no casamento. Talvez você está incerto em relação à sua vida sentimental. É medo. Medo do que vai acontecer, medo do que está por vir. Mas você deve fixar os teus olhos em Deus e não naquilo que você está vendo. Talvez a situação realmente te assusta, mas você não pode esquecer que você tem um Deus que prometeu estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Existe um Deus que te guarda, um Deus que te cuida, um Deus que protege você. E mesmo em meio à tribulação, a própria palavra de Deus diz que são leves e momentâneas. Então isso que você está passando, que talvez tenha tirado a sua paz, tem feito você perder o seu sono, é leve e momentâneo. Então não fixe os teus olhos neste momento, nessa tribulação, mas fixe os teus olhos no Deus que te prometeu que estaria contigo todos os dias. Todos os dias. A resposta a todo tipo de ameaça, a resposta a todo tipo de problema que vier contra você é a fé. A fé. A fé nesse Deus que por você tudo executa. A fé nesse Deus que por você pode abrir caminhos no deserto. Nós temos um Deus que é assim. Ele é um Deus que ele faz sim caminho no deserto. A palavra de Deus diz que ele abriu o mar vermelho para o povo dele passar. A palavra de Deus diz que ele fez fogo descer do céu, né? Quando Elias orou. Então, se a partir do momento que eu usar a minha fé, mesmo eu estando com medo, mesmo eu estando num momento difícil, eu vou clamar, eu vou dizer: Deus, eu preciso do teu auxílio, eu preciso da tua ajuda. Eu estou aqui, Senhor, me sentindo sem coragem, sem força. Eu estou sentindo, Deus, que esse medo está crescendo dentro de mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a minha fé. A fé que eu sei que através dela o Senhor vai agir. Fé que eu sei que através dela o Senhor vai mover montanhas. A Bíblia também diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Pelo que você tem esperado?
Pelo que você tem orado? É pela restauração do teu casamento, restauração da tua família, restauração da tua saúde, pela restituição da tua vida financeira. A Bíblia diz que a fé é certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, novamente, eu não estou vendo, mas eu tenho a convicção de que Deus vai fazer, de que Deus vai realizar, porque Ele nos promete. A palavra de Deus diz que nunca vi um justo mendigar o pão, mas que nós devemos viver pela fé, pela fé. Então eu quero convidar você a ter esta certeza, essa convicção dentro de você. Mas como que eu faço isso? Se eu tenho vivido dias de angústia, dias de tristeza, dias de preocupação, dias de medo, é você orando, pedindo para Deus: Senhor, troca o meu pensamento, troca, Senhor, essa minha atitude de medo por uma atitude de fé, por uma atitude de confiança, por uma atitude de convicção de que o Senhor vai fazer, de que o Senhor é comigo, de que o Senhor é esse Deus que vai entrar com a providência. A palavra de Deus diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existem. Então, aquilo que você tanto espera em Deus passa a acontecer. Pelas coisas, a Bíblia diz que o visível veio a existir das coisas que não existem. Então, talvez aquilo que você quer, que você espera, que você tem pedido, ainda não existe. E você vai deixar o medo te paralisar. O medo de fazer com que você não venha dar o próximo passo, com que você não venha seguir adiante. Ah, mas eu recebi uma ameaça. O inimigo, ele nos ameaça. A Bíblia diz que o nosso adversário anda ao nosso derredor 24 horas por dia. Nós somos sim afrontados, nós somos sim ameaçados. Existem sim situações contra nós, mas existe um Deus muito maior que tudo isso, que não é pego de surpresa. Ou você acha que essa situação que você está enfrentando agora deixou Deus sem saber o que fazer? Você acha que esse problema, essa doença, essa situação que está te afligindo agora, essa situação que está fazendo você perder o sono, fez Deus ficar assim: e agora? Fiquei sem chão. Quem vai poder ajudar ela? Quem vai poder ajudar ele? Porque eu não sei o que eu vou fazer. Jamais, nunca que uma situação na nossa vida faz com que Deus fique sem saber o que fazer. Nunca, porque o nosso Deus, ele tem o controle de tudo. Ele sabe exatamente aquilo que nós vamos passar, aquilo que nós vamos enfrentar. E ele já, ao mesmo tempo que nós enfrentamos a luta, a dificuldade, ele manda o escape, ele manda a solução. Então nós não podemos ficar pensando que Deus, ele foi pego de surpresa por essa situação. A palavra de Deus diz para você que pensa assim: não, mas eu acho que isso Deus não esperava. Tem pessoas que pensam isso. E nada foge do controle de Deus. A palavra de Deus diz em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, por que eu vou temer? Por que eu vou ter medo do dia mal, da situação que veio contra mim nesse momento? Se no Deus que me fortalece eu tudo posso. Eu posso todas as coisas nele. E como eu já li para você aqui,
na outra semana, né, nas outras lives aí, diz assim, em Filipenses também 4:6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica. Então nós temos que orar, nós temos que colocar diante do Senhor. Você está passando por momentos de medo, de crise, situações que têm te paralisado, dúvida, incerteza do que você vai fazer. Você pode não saber o que fazer, mas Deus sabe. Deus sabe e Ele já abriu aquilo que você tanto espera, já está lá te esperando. Mas você precisa dar o próximo passo. Você precisa lançar sobre ele aquilo que está te preocupando, aquilo que está te atormentando e olhar para ele. Olhar para ele, como eu li aqui no começo. Na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Isso é fé. Isso é você dar o próximo passo sem enxergar o próximo degrau da escada. Isso é fé. É você caminhar sobre aquilo que o Senhor está te dizendo. Muitas vezes nós queremos caminhar sobre um caminho seguro, sobre um caminho organizado, planejado, que nós planejamos. Mas a resposta vem de Deus. O caminho certo para que nós venhamos andar vem de Deus. Então, nós devemos confiar e descansar naquilo que Deus está propondo para nós. A nossa vida está nas mãos dele. Você entregou o seu casamento, a vida dos seus filhos, você entregou a sua vida financeira, a sua saúde. Então você tem que confiar. Esses dias eu dava um exemplo para uma irmã aqui na igreja. Exatamente isso. Se eu desse para ela cuidar, a Manuzinha, né? A Manuzinha tem 3 meses. Se eu pegasse e dissesse, ó irmã, tá aqui a Manuzinha, cuida dela para mim. Ela já tem filho grande, ela já cuidou de criança, ela sabe o que tem que fazer. Mas se a cada 5 minutos eu mandasse um zap para ela e dissesse assim, tudo bem? Tudo certo? Já deu mamar? Já trocou a fralda? Ela rotou? Ela dormiu? Ela tá dormindo bem? Ela não tá se sufocando com a coberta? A irmã ia pensar assim, ela acha que eu não sei cuidar de criança. Porque toda hora ela tá me perguntando se eu tô fazendo o que é certo, mas eu já criei os meus filhos. Como que ela pode pensar isso de mim? Muitas vezes é isso que eu e você fazemos com Deus. Deus, olha lá, Deus. E agora, Deus? E como é que vai ser, Deus? Mas, meu Deus, e agora? Mas o Senhor tá vendo o que tá acontecendo? E agora? Não, Deus, não pode ser assim, Deus. Que confiar é esse? Que descansar é esse da nossa parte? Nós temos que entregar nas mãos de Deus e descansar. E confiar de que Ele está no controle, de que Ele sabe o que está fazendo, de que Ele está fazendo o melhor por mim e por você, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias. Então eu quero convidar você nessa tarde a meditar nesse versículo aqui de 2 Coríntios que diz: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Olhe para aquilo que é eterno. E o que é eterno é o nosso Deus, o Deus poderoso, que nele nós tudo podemos, o Deus que por nós tudo executa, é o que a palavra dele diz, o Deus que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então cabe a nós confiar, cabe a nós pedir, Senhor, eu quero trocar, Senhor, essa atitude de medo pela atitude de confiança. Eu quero trocar, Deus, essa minha atitude de olhar para a circunstância, de olhar para a situação e não olhar mais para a circunstância, mas sim viver pela fé. Viver pela fé, através dos olhos da fé. Da fé. A palavra de Deus também, ela nos diz isso. Não temas, crê somente. Então,
nós precisamos crer e confiar no nosso Deus. E trocar esse medo que muitas vezes te paralisa até de fazer algo a mais para Deus. Às vezes você tem medo, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. E se eu for lá e eu gaguejar, né? E se eu for lá e na hora não souber o que falar? Deixa Deus te usar, deixa o Espírito Santo te conduzir ao centro da vontade dele. E eu tenho certeza que você vai poder respirar, né, aliviado, na certeza de que você não foi na sua força, de que você não foi na sua certeza, mas você foi na força de Deus. Você foi na convicção daquilo que Ele colocou dentro de você, dentro do seu coração. Peça para Ele: Senhor, eu quero, Senhor, andar e viver no centro da Tua vontade e não ser guiado pelas minhas emoções, não ser guiado pelo medo, pela dúvida, não ser guiado pela ansiedade, mas ser guiado pela fé. A fé que a palavra de Deus mesmo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos dessa fé, até para agradar ao nosso Deus. E se você for ler todo o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver o que tantos homens e mulheres de Deus fizeram através da fé. Eu tenho certeza que por momentos eles tiveram medo, que por momentos eles pensaram: será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Mas eles fixaram o seu olhar em Deus, naquilo que é eterno. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim, Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria em que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Olha, nós devemos pegar o exemplo de Jesus para nós não nos cansarmos, nem desanimarmos. Então, pega esse versículo, essa chave que está na palavra de Deus para você. Olhe firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E não tenha medo. Eu digo para você nessa tarde, não tenha medo. Chega de olhar para a circunstância, chega de olhar para a adversidade, para a dificuldade. Isso todos nós teremos. O dia mau vai vir sobre todos nós, mas que nós venhamos vencer o medo agindo com fé, agindo com certeza, convicção de que Deus é conosco. Amém? Eu convido você a orar comigo nesse momento. Você que pode, né? Você fecha os seus olhos nesse momento e vamos aqui falar com Deus. Senhor Jesus, nós aprendemos nessa tarde, Pai, rapidamente, mas nós aprendemos, Pai, que nós precisamos olhar para aquilo que é eterno e não para aquilo que nós estamos vendo, para a situação que nos cerca, para a situação que nos coloca muitas vezes em situação de medo, paralisados, amedrontados, Pai, com incertezas na nossa mente, no nosso coração, que nos impedem muitas vezes, Deus, de dar o próximo passo. Fé é exatamente isso, Deus. É pisar sem ver, é ir sem saber o que vai acontecer, mas é acreditar no Senhor, ó Pai. É ter a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu não vejo, Pai. Senhor, talvez essa pessoa que nos assiste agora e que ora conosco, ela está paralisada por causa do medo, da incerteza, Pai.
Talvez, Deus, ela tenha vivido dias e noites, Pai, preocupado, sem dormir, paralisado, Pai. Talvez ela já está tendo um estágio maior de medo, aonde o pânico tomou conta dela, aonde ela não consegue mais sair de dentro de casa, Pai. Com medo de tudo e de todos. E eu te peço, Senhor, nesta tarde, nesse momento, Pai, visita esta vida, Pai, e que ela troque o pensamento do medo pela fé. Deus, que ela troque, Senhor, esse olhar de medo, de olhar para a circunstância, de olhar, Deus, para aquilo que está à frente dela. Que ela troque esse olhar, Pai, pelo olhar que vem do alto, o olhar que nos leva a confiar, a acreditar em Ti, Senhor. Tira, Senhor, o olhar nosso daquilo que é temporal e nos coloca, Deus, a olhar aquilo que é eterno, Pai. Que nós venhamos olhar para Ti, que é o nosso exemplo, que é o autor e consumador da nossa fé, para que nós não venhamos desanimar, para que nós não venhamos nos cansar, Pai. Senhor, eu te peço, Deus, age com o Teu poder nesta vida, abre as portas que estão fechadas, Deus. Deus, coloca convicção dentro deste coração, dentro desta mente, Pai, de que o Senhor é com ela, de que essa situação, Deus, não pegou o Senhor de surpresa, mas que o Senhor está no controle da vida dela, da casa, da família dela, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Fortalece essa vida, Pai. Nós entregamos a Ti essa situação que nos atormenta, Pai, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e que o Senhor está conosco todos os dias, Pai. Nós colocamos tudo diante do Senhor, ó Pai, e te agradecemos na certeza da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Respira bem fundo aí onde você está e diga amém. Amém e graças a Deus. Que você possa nesta tarde, a partir desta mensagem, trocar o medo pela fé. Trocar a incerteza pela confiança de que Deus está com você e de que o melhor Ele faz por você. Ele faz o melhor por mim e por você. Nós só temos que crer e usar a nossa fé. Amém? Usar a nossa fé, confiar, ter esta certeza, esta convicção e olhar para Ele. Olhar para aquilo que é eterno. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família. Se essa mensagem abençoa você, compartilha ela nas suas redes sociais. Ela vai subir lá para o canal do YouTube. Não se esquece de se inscrever no canal da igreja, de ativar o sininho para você receber as notificações, porque é importante lá a gente fazer com que o nosso canal do YouTube também possa alcançar outras vidas e ser um canal de bênção, tá certo? Neste sábado, nós temos atividades aqui na igreja, né? Aqui pelo seminário, na rua 7 de agosto, você tem às 14 horas o encontro dos teens com o irmão Aldo e a Ângela, e também às 14 horas o Geração Samuel, né? O Geração Samuel até os 11 anos de idade, se eu não me engano é dos 6 aos 11, né? E os teen é dos 12 aos 15, né? E às 20 horas nós temos o Espaço Young, que é o nosso grupo de jovem. Nós temos um encontro também aqui no seminário, às 20 horas de sábado, né? Com um grupo de jovens. E no domingo nós temos o nosso culto presencial, às 9 horas da manhã, e presencial e online, às 19 horas, na rua Uruguai 2104. Você é o nosso convidado. Semana que vem temos uma palavra com a irmã Claudete com o estudo bíblico. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e que você comece esse mês de outubro com fé, com confiança no Deus que por você tudo executa. Deus te abençoe em nome de Jesus.